Santo André, uma bênção, né? Estar mais uma vez aqui com vocês. São uma igreja de Deus, firme e fiel, seguindo a Cristo. Amém? E isso quando falamos comigo que a gente vinha para cá, ele falou, então irmão, prepare-se aí para compartilhar algo de Cristo. Eu disse, Jesus, Senhor me ajuda. Mas graças a Deus, a gente depende do Senhor. Quem nos capacita é Deus para falar segundo a vontade dele, o que ele tem no coração, né? E daí eu fui orar, né? Senhor, o que falar, né? O que o Senhor quer que eu fale? E assim, eu achei interessante porque eu tenho meditado no livro de Filipenses há um bom tempo já e tenho compartilhado ali algumas coisas intuitivas sobre esse assunto, né? E o Senhor me falou, continua falando aquilo que você vem falando. Eu disse, Senhor, mas não é algo diferente? Não. Aí o Senhor me fez abrir aqui, Filipenses 3:1, diz assim, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Aí eu aquietei, né? Eu ouvi também, então é para falar as mesmas coisas que a gente tem compartilhado já, né? E a questão é que Filipenses é um livro de alegria. Por fim, os filipenses receberam uma grande porção de alegria. Não só eles, como os tessalonicenses. A igreja, né, da Macedônia, que era a parte norte da Grécia, a parte mais pobre, né, mas que recebeu muito de Cristo. Eu falei, amém, então vamos continuar compartilhando, né, as mesmas coisas que o Senhor tem falado. Até o retiro, né, nós curtimos, os irmãos estão testemunhando, já ontem, inclusive, parece que mais alguns irmãos testemunharam. Eu creio, irmãos, que a palavra do retiro foi tão forte para nós, tão contundente, que a gente está ruminando aquilo ainda, né, e algo também disso, também compartilharei, né, de continuar falando daquilo que o Senhor tem nos falado. Até ontem a gente esteve ali com a irmã Dorinha, que preciosidade, irmãos, ouvi-la, né, a irmã centenária, com muita sabedoria, assim, né? Nós perguntamos para ela assim, irmão, que a senhora, assim, dá como conselho, né? Para nós que estamos aí mais novos, seguindo a Cristo. E ela falou, a primeira coisa, ela já vinha falando, né? Ela disse assim, preste atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Temi. Amém. Vou prestar muita atenção, então. Que o Senhor está fazendo na nossa vida. Aí me lembrei agora, sentado ali, me lembrei de um fato, né? No começo do ano, nos primeiros dias do ano, foi dia 1 ou dia 2, o Senhor me falou assim, este ano é um ano de libertação, viu? Forte, né? O Senhor liberta em todo o tempo, sabemos disso. Mas eu creio que realmente o Senhor veio este ano com uma vida de libertação sobre a igreja. E está acontecendo, né? Está acontecendo isso. Nossos corações estão sendo libertos, mais daquilo que nós precisamos. Então, essa é a experiência de Filipenses, né, irmãos? Eles eram uma igreja assim que se deu rápido ao Senhor. A gente vê isso lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 8. Uma igreja que foi pronta, rápida em se dar ao Senhor, em permitir libertação daquilo que não agrada ao Senhor. Eles foram rapidamente se doando. Eu vou ler aqui só para uma introdução rápida, versículo 8, capítulo 8, 2 Coríntios, versículo 5. Só vou ler esse versículo, né, para a gente entender qual era a vida desses macedônios. Mais ou menos a igreja ali de Filipos foi fundada ali pela ida de Paulo ali, quando encontrou Lídia, as mulheres orando ali. Ela se converteu mesmo, começou a reunir depois em sua casa. O carcereiro e sua família se converteram. Isso foi mais ou menos no ano, entre o ano 49 e 51 depois de Cristo. Os irmãos têm uma noção, né? E aí, mais ou menos 6 anos depois, 7 anos depois, Paulo escreveu aos Coríntios e disse isso aqui deles, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos, eles foram instruídos pelos apóstolos, por aqueles que estavam ali, que estiveram com eles, mas acima
si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeiro que eles fizeram, se deram ao Senhor, deram ao seu coração, permitiram libertação, permitiram transformação. Eles eram gregos, cheios de leis mundanas, humanas, cheias de influências, né, gregas dos gentios, mas eles tiveram uma conversão genuína, rápida, entrega rápida, evolução rápida no Senhor. E sabe, irmãos, que esse último tempo, antes da vinda do Senhor, é isso que o Senhor espera de nós: rapidez em nos darmos. Mas nós já nos damos, amém? Mas o Senhor tem urgência no tempo dele. Em nós que já somos mais adultos, mas isso que a irmã Dani falou não é verdade. Irmão, Deus, ela falou assim: olha, sejam fiéis, leiam a palavra, olha, não se lameiem com o mundo, fuja do mundo e viva uma vida cristã real. Permita ser transformado, ela falou assim. Ela deu alguns conselhos técnicos aos noivos que estavam juntos, nossa, foi muito bom, né? Então, permita ser transformados. Glória a Deus. É que nós precisamos, irmãos, urgência. Jovens que estão aqui, crianças, permitam trabalhar por urgência em seus corações. Então essa era a experiência dessa igreja. Não só dela, como Tessalônica também, que também eram macedônios. Eles também eram macedônios, né? Então eles viveram essa experiência e fica um exemplo para nós, né? Para que no final gere gozo e alegria, né? Gere gozo e alegria no final. Como diz aqui nesse texto que eu li, de Filipenses 3:1, finalmente, irmãos meus, regozijai no Senhor. Significa o quê? Depois de ter ouvido as exortações que estão em Filipenses, de ter se dado ao Senhor, de ter se rendido ao Senhor, muito disso nós ouvimos no retiro, né? Passaram a ter maior intimidade com o Senhor, e aí no fim aconteceu o quê? Regozijai-vos, alegria. O final que o Senhor quer para a nossa vida é a alegria. Uma vida alegre, cheia do Senhor, cheia do Espírito, fluindo em alegria, para que o mundo creia. A unidade da igreja, uma alegria na igreja. O Mir falou bem no começo: precisamos estar atentos, temendo a Deus, nos reunindo, dando valor à mesa do Senhor, dando valor à congregação dos santos, para que a igreja flua em alegria. E não só alegria, mas sejam luzeiros no mundo, como está em Filipenses também. Ontem a irmã falou assim: olha, os crentes eles têm que exalar luz, como aquela estrela que deixa um rastro de luz. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Mas para isso também há o caminhar da nossa vida para permitir transformação, permitir mudanças, né? Aperfeiçoamento. Aqui, Filipenses, abra comigo agora, Filipenses 1, versículo 6. Nós temos que estar abertos para aperfeiçoamento constante na nossa vida. Podemos ter 1, 5, 10, 15, 20 anos de fé, 30 anos de fé, mas o aperfeiçoamento precisa continuar. Diz assim: tendo por certo isso é uma certeza, irmãos, que aquele que vos começou a obra a aperfeiçoará até Jesus. Aleluia. Amém. E o Senhor enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós, para aperfeiçoar em nós, para nos revelar Cristo, nos revelar o Pai. Então essa experiência que eles viviam, essa carta, irmãos, foi escrita mais ou menos 60 anos depois de Cristo, mais ou menos uns 10, 11 anos depois que essa igreja foi fundada no Senhor. 10 anos naquela ligeireza que eles andaram do Senhor, eles deviam já servir muito, com certeza já era uma igreja que estava fluindo, mas mesmo assim Paulo envia uma carta para ainda empurrá-los mais para Cristo. Mais vocês cresçam mais no Senhor. Então a gente pensa assim: eu já alcancei. Não, eu preciso mais do Senhor. Eu quero avançar mais. Eu preciso ser mais liberto em áreas da minha vida que eu não sou. Áreas que eu estou mais ou menos. Não, o Senhor quer o melhor. Como ele falou, eu quero o melhor. O Senhor quer o melhor na nossa vida. Então devemos ter esse coração abertos para isso mesmo, né? Aqui agora o versículo 9, um pouco mais à frente, mas há 4 pedidos basicamente importantes que já no início da carta Paulo já lança para eles. Diz assim: que
peço isto, é um pedido, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. O amor da palavra, isto é, o amor prático da palavra de Deus, cresça em nós. Ciência é o conhecimento aplicado. Então isso precisa crescer. Esse amor prático precisa crescer. Para que aproveis as coisas excelentes. Aqui o sentido é que vocês discernam as coisas boas, necessárias, melhores que o Senhor tem. Para cada circunstância. Para que sejais sinceros. Há uma vida de realidade, irmãos. O que precisamos hoje é uma vida de realidade. Não adianta a gente achar que é A, mas está no B. Não, todo mundo está vendo que é A, mas a gente acha que está no B e fica insistindo no B. Não. Quero ser o A mesmo. Quero ser real. Aquilo que eu sou, aquilo que o Senhor precisa mudar em mim, aquilo que o Senhor está vendo em mim. Eu quero realidade com Cristo. Realidade, irmãos, é uma coisa que hoje no mundo não se vê. Quem expressa a realidade hoje é a igreja. Os filhos de Deus que expressam na vida real, os únicos, porque eles têm a vida real deles. Então, o Senhor nos dê graça para sermos sempre reais na nossa vida. E depois ele diz assim, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Essa palavra me pegou assim um pouco, né? Escândalo. A gente, quando pensa em escândalo, já treme, né? Treme, porque é uma coisa forte, né? Aí eu fui assim, e o Senhor me levou assim a entender um pouco melhor o que é esse escândalo, né? Na verdade, essa palavra escândalo está em poucos lugares na Bíblia. Jesus falou sobre escândalo e Paulo, basicamente, falou sobre escândalo. Talvez outros falaram. Mas você vai encontrar esse escândalo aqui, é o mesmo texto com o qual eu conversei ali com os irmãos no retiro. O primeiro texto que nós lemos lá, de 1 Tessalonicenses 5, no final ali. Irrepreensíveis, em corpo, alma e espírito, até a vida do Senhor. Esse escândalo aqui é isso, é ter uma vida irrepreensível. Se você é repreensível, significa que existe algum escândalo interior, no coração, na mente, nos pensamentos. Então essa é a questão. Jesus foi muito sério, ele falou assim, ai do que der escândalo. Jesus falou até em dois contextos, um em relação ao mundo, se o mundo escandaliza, ele vai ser julgado por isso. Mas também falou em relação ao povo de Deus. Se o povo de Deus escandalizar, também vai ter sua correção, né? Então, aí o Senhor me levou a entender um pouco melhor o que é essa irrepreensibilidade, né? Olha, irmãos, no grego ali, na tradução grega, um dos aspectos o que pode levar ao tropeço e ao pecado também. O que pode levar ao tropeço e ao pecado. Aí o Senhor, temos que estar atentos, né? Interessante que isso aqui está dentro desses pedidos de Paulo para eles, que já era uma igreja que estava andando o caminho. E assim, lembrando o retiro, ficou muito claro isso assim, como o Senhor já foi falando para nós ali no início, rendam-se, entreguem, né? Aquilo que ainda precisa evoluir na vida, aquilo que precisa ser entregue ainda, é hora de entregar. Então, e assim, o Senhor me levou a entender por três aspectos importantes essa questão de ser irrepreensível. O primeiro é a questão do proveito próprio, né? Isso aqui é uma questão que é uma das mais sérias para a gente às vezes acerta em algumas coisas e erra nas outras, né? Lá em Timóteo, quando fala ali dos dias trabalhosos, ele fala, a primeira frase é esta. A primeira grande situação que pega a nossa vida, em 2 Timóteo 3:2, né? A primeira frase eu creio que o maior e o escândalo que leva aos outros escândalos da nossa vida. Diz assim, porque haverá homens amantes desse mundo. Essa palavra foi dita aos crentes, e também às pessoas, como geral, mas foi dita aos crentes. O amor a si mesmo, o egoísmo, o orgulho interno
creio que hoje, irmãos, é uma das coisas que mais pode levar ao tropeço. Porque ela acaba juntando tudo. Ela acaba juntando dinheiro com pensamentos, com vontades, vai mesclando tudo numa coisa só, e aí gera egoísmo. E aí, proveito próprio. Essa é uma coisa assim que a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ver o proveito no outro. Me ajuda a ver o proveito no outro. E acaba levando a gente a cuidar das coisas próprias mesmo. A gente é tendente a isso. Todos nós somos tendentes. De uma forma maior ou menor, nós somos sempre tendentes a isso aqui. Né? Aqui em Efésios mesmo, ele diz, Filipenses 2. Um pouco mais para frente, Paulo já fala para eles isso. Né? Atentar para o outro. Esses dias em Curitiba eu falei para os irmãos: olha, irmãos, Deus está nos provando já, né? O retiro está falando, e chegaram entre nós muitos irmãos novos. Chegaram irmãos cubanos, né, que vieram com muitas dificuldades, né, necessidades, né? Alguns estavam até no retiro. Veio praticamente 3 famílias novas, né, casais, inclusive estão iniciando a fazer o curso de casais agora ali. Então o Senhor disse: olha, o outro, irmãos, o outro está aí. O outro está aí. Vamos nos dar, né? Vamos nos dar a esses. E aqui diz assim, versículo 3: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então aqui é a nossa batalha, às vezes no pensamento. O irmão é superior a mim mesmo, eu sou menor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia. Então, imagina, irmãos, eu fico pensando, se os filipenses já tinham se dado tanto, Paulo deu testemunho deles em toda a Caia, Corinto, Atenas, toda aquela região, você vê o testemunho dessa igreja. 10 anos depois, Paulo fala de novo: olha, atenta para o outro. Senhor Jesus, misericórdia, nos ajuda, Senhor. Talvez os irmãos são crentes, alguns têm crentes há muitos anos. Eu tenho, 38 anos eu sou crente no Senhor, mas eu recebo do Senhor. Me ajuda todo dia a olhar para o outro. Me ajuda. Olhar o outro. Eu fiquei impressionado, perguntei para a irmã Dorinha, quantos anos de fé a irmã tem? Ela falou 77 anos de fé, desde 1949. Deus. Tempo, né? Aí eu fiquei calculando os meus anos, né? 38, nossa, nem a metade eu cheguei. Nem a metade que essa irmã tem, né, de fé, glória a Deus. Então, irmãos, a gente, me alegrei vê-la, né? Ali abençoamos ela. A gente tem que olhar o outro, irmão. Sempre lembrar do outro em tudo, né? Tanto nas questões físicas, às vezes uma ajuda, como questões espirituais também, ajudar espiritualmente os outros, ser um testemunho para o outro, né? Filipenses fala aqui, uma coisa que Paulo fala assim que choca, né? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Ele falava dele e dos apóstolos, principalmente, né? Pelos que assim andam. Andam como? Andam no Espírito. Andam uma vida verdadeira. Exemplo, irmãos, o exemplo fala muito aqui. Aí a gente tem que se checar: eu sou exemplo para o outro? Porque com um exemplo a gente ajuda, irmãos. Nossos pais nos ajudaram muito nos exemplos deles. Com certeza. Talvez nem sempre exemplos bons, mas os exemplos bons foram muito bons para nós. Eles foram exemplo para nós. Então, eles olharam: o meu filho é o outro. Ele precisa ser instruído, ele precisa crescer, ele precisa entender, conhecer o Senhor. Então, isso é uma coisa que pode ser repreensível em nós, né? Se nós não agimos dessa forma, né? Então, proveito próprio. Tem aqueles textos ali que falam, que Jesus fala para eles: olha, vocês estão correndo atrás das coisas próprias de vocês, né? Não façam isso, cuidem daquilo que é do Senhor.
A gente tem que correr atrás das situações nossas, todos temos coisas a cuidar, né? Mas nós temos que cuidar das coisas dos outros também. Bem? Aí outro aspecto dessa questão aí, da irrepreensibilidade, é esse aspecto aqui, irmãos. É a questão da justiça própria, né? É a gente achar, bom, eu conheço bastante coisa da Bíblia já, e eu vivo isso aqui, mas às vezes na realidade não é bem assim, né? E aí o Senhor me lembrou aqui algo que Jó viveu. Vamos abrir em Jó, irmãos. Jó viveu umas experiências assim muito fortes nessa área, né? No capítulo 13. Que é uma tendência às vezes nossa também, né? Jó 13, 2 e 3. Nós somos muito de nos defendermos, né? Eu estou certo, eu vivo isso aqui. E às vezes, na verdade, o Senhor quer que a gente viva diferente, tá? Daquilo que a gente pensa. Jó 13, 2. Aqueles homens procuraram ajudar Jó, né? Mas Jó se defendia. Diz aqui: como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Olha só, irmãos, que coragem, né? Misericórdia falou isso. Eu não sou inferior a vocês. Significa que ele se achava superior, né? Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Isso aqui é a clareza maior da justiça própria. Achar, eu estou vivendo isso aqui na palavra, eu vivo assim, aprendi assim, vou viver assim e nada vai me mudar. E às vezes não é bem assim. Às vezes é um pouco diferente do que o Senhor mostra, né? Então, isso aqui é o que nós às vezes podemos estar fazendo. Não, eu sei, eu vou falar, né? Eu vou me defender perante Deus. Olha o versículo 13. Eu fico impressionado assim com eu acho que Jó, ele não se enxergava, e mesmo realmente não se enxergava. Ele dizia assim: calai-vos perante mim, e falarei eu, misericórdia, e venha sobre mim o que vier. Parece assim um dito para fora, assim, vocês ficam quietos, eu vou falar, e o que vier sobre mim que venha. É uma coisa assim até chega a ser uma audácia difícil, né? Uma arrogância muito forte. Às vezes eu até assim, irmão, o Senhor mostra uma coisa assim: não, eu vou falar, é isso que eu digo, e vier o que vier para cima de mim. Se estiver errado, paciência, eu vou sofrer. Mas não é assim, irmão, não pode deixar assim. Isso é justiça própria, né? Às vezes a gente até temos situações na nossa vida assim, na família, né? Às vezes com os irmãos, às vezes até com pessoas de fora. Não queremos aprender algo que é correto, que a gente está indo para cá, mas é para cá que tem que ir. Então Jó tinha isso aqui, irmãos, isso aqui é um escândalo. Você não acha? Eu ficaria escandalizado. Eu não posso agir assim. O Senhor tem misericórdia, né? Depois, olha o que diz aqui, no versículo 17. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Misericórdia. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Olha, eu ordeno que minha causa é assim e isso é justo. Misericórdia, irmãos. Eu prefiro dizer, olha, a causa de Cristo está aqui. Eu quero viver segundo isso aqui, não conforme eu acho, eu penso, né? A partir de várias coisas da minha vida. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Tipo dizendo, se eu calar aqui, então eu morro. Duas
coisas somente faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espanta o teu terror. E olha o versículo 22. Chama, pois, e eu responderei. Eu falarei e tu me responderás. Jó até dá uma abertura assim, olha, você pode falar, né, daí eu respondo, mas eu respondo, eu falarei. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas vidas, irmãos. Assim, coisas interiores, né? Que a gente acha às vezes que são certas e não são. Uma vez eu fui repreendido nesse sentido, né? Quando a gente chegou na igreja lá em Curitiba, a gente viu um aspecto muito poderoso do Senhor. Às vezes o ministério vinha pregar lá, o jornal, os irmãos pregavam com muita ousadia. E até no retiro, irmãos, foi falado de dons para os homens. Eu fiquei maravilhado desse compartilhar, porque a gente, quando chegou na igreja, era meio cético assim, em relação às questões sobrenaturais do Senhor. A gente era meio, não, isso aqui não é bem assim que eu penso, e ficava meio firme naquele negócio, não, isso aqui. E aí começamos a ver aquele fluir poderoso, às vezes, né, de palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Até que o Senhor moveu e me mostrou assim, olha, você pode falar que você é meio assim com algumas coisas. Não, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, pelo seu poder. Eu fui convertido, irmãos, a abrir meus olhos e dizer, não se aferre no que você pensa. Deus pode fazer qualquer coisa. E nós começamos a ver pessoas falarem línguas e interpretarem. E aquilo, o Senhor converteu meu coração, tirou aquela justiça própria. Eu entendi daquele jeito meio firme demais, não abre mão. E quando eu comecei a me dar o Senhor, eu disse, Senhor, é verdade. E agora no retiro foi falado dos dons, pedir dons. Irmão, a gente tem que ter essa liberdade no Senhor, sabe? Ser livre, dizer, Senhor, faça como tu queres, dá o dom. Eu pedi dom aquele dia lá, me ajoelhei lá. Senhor, eu preciso de outros dons, eu estou servindo na casa de Deus, Senhor, eu tenho dificuldade, mas preciso de mais, eu preciso que o Senhor me use. Sou bem sincero para os irmãos, a minha ajoelhei, Senhor, eu preciso do dom de discernimento de espíritos. Senhor, me dá algo que o Senhor quer me dar. Palavra de sabedoria, Senhor. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de sabedoria e você está lá. Eu me humilhei e pedi, Senhor, enche-me de mais dons para ser ajudador do outro naquilo que o Senhor puder. Eu me humilhei aquele dia, Senhor, eu estou fraco em algumas áreas, eu preciso de mais. Né? E aí nós começamos a ver, e olha, irmãos, o Senhor falou aquelas palavras no começo do ano para mim, eu fiquei pensando, até falei para a igreja, falei, irmãos, o Senhor me falou que é a luta da libertação, e eu creio, irmãos, porque graças a Deus, uma família, casal com 2 filhos lá, teve uma experiência tremenda esses dias de libertação do espírito maligno, né? Foram libertos, para a glória de Deus. Estão fazendo curso de casais agora. Chegaram com o tempo já na igreja, eles vinham vindo. O Senhor os libertou, sobrenaturalmente mesmo. E esses dias um jovem retornou à igreja depois de muitos anos. Irmãos, foi uma batalha terrível. Os 4 presbíteros, mais o pai, mais o rapaz ali. Nós ficamos 1 hora em intercessão, sem parar. Em oração, houve manifestação de profecia, de visões, 3 visões, o Senhor deu, naquele momento. E disse, Senhor, o Senhor quer libertar nossos corações mesmo, quer trazer aqueles que o Senhor quer libertar do engano. Irmãos, continuem orando, Deus vai trazer aqueles que precisam trazer de volta. Amém. Nós temos orado lá, o Senhor está fazendo aos poucos, né? E aquele dia ali, enquanto a gente orava, ali clamando, repreendendo, o espírito maligno saiu da vida. E nós vimos. Naquele dia o Senhor me deu a visão quando estava orando. Enquanto era repreendido o espírito de morte ali, espírito terrível, espírito imundo mesmo, eu vi assim como um vapor que se formou sobre ele assim.
De repente aquele vapor se esvaiu no ar, como se fosse uma névoa. Pouco aquela névoa se esvaiu. E o nosso jovem, ele teve uma mudança incrível dele. Parece que era outra pessoa no final. Foi liberto. Nós temos que crer, irmãos, no poder de Deus. Temos que crer naquilo que é sobrenatural. Sem medo. Às vezes temos medo, né? Por isso eu achei maravilhoso quando foi falar sobre dons. Né? Claro que o maior dom e a primeira situação da nossa vida tem que ser o caráter de Cristo formado. Realmente um testemunho de vida formado, que o Senhor forma em nós, né? Mas nós não podemos deixar de lado o poder sobrenatural de Deus. Glória a Deus, irmãos. Né? Então, às vezes, isso era uma justiça própria minha, que eu tinha um pouco de, como os dons, né? Até que o Senhor me converteu. Né? Hoje eu creio. Se o Senhor quiser se manifestar de qualquer forma, Ele pode, Ele faz. Claro, sempre dentro do equilíbrio da palavra de Deus. Nada desequilibrado. Deus nunca flui com dons desequilibradamente. Deus flui sempre com boa ordem. Né? Então, glórias a Deus. Então, essa é uma área, irmãos, que a gente tem que abrir nosso coração. Onde eu me justifico, onde eu acho que eu estou certo e não estou. Né? Senhor, certa vez, a Elisa, a gente sempre conversando assim, né? Ela falou assim, a gente viu os irmãos fluírem e tal, ela falou, apóstolo, tem que orar a Deus, por quê? Porque você precisa de mais ousadia, assim, e é verdade, ela tinha razão, só que ela não olhava isso dessa forma, não, eu sou assim branco, sou mais quietão, assim, mais tranquilo, como vamos dizer assim. Ela falou, não, você tem que buscar em Deus mais ousadia, para falar aquilo que Deus quer falar, para viver o que Deus quer viver. Eu disse, Senhor, eu preciso me converter nisso, Senhor, me ajuda. Mas eu tinha uma certa justiça própria no sentido, do jeito que eu estou e vou ficar assim e vou para frente. Não, Deus quer mudar, Deus quer mudar. Aí eu comecei a buscar Deus, né? Temi a Deus, comecei a buscar Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso. E o Senhor tem feito, né? Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não tenho medo mais de falar às pessoas, ao meu irmão, ou à igreja mesmo, aquilo que Deus quer. Mesmo coisas difíceis. Né? Esse assunto, por exemplo, aqui é difícil, né? Assim, o Senhor falar um pouco sobre essa questão desse escândalo, é uma coisa difícil falar. Mas é necessário porque o Senhor quer libertar a nossa vida. O Senhor quer nos transformar totalmente livres para a glória dele. Onde a liberdade do Senhor está escrita, a liberdade do Espírito Santo vem sobre nós, nos liberte, nos tire aquilo que a gente tem dúvidas, aquilo que a gente é impossível, nosso homem interior. Né? E pela misericórdia, o Senhor tem me ajudado um pouco, né? Graças a Deus. Mas e tem um outro aspecto também, irmãos, dessa questão aqui, que é a questão da dureza própria, né? Lá no retiro eu comentei com os irmãos um versículo, né, que me veio naquele momento ali, que está em Isaías 48. Né? Só lembrando uma coisa, Jó foi liberto, tá? Eu esqueci de ler o texto da libertação dele, mas antes de lermos esse texto eu vou falar isso aqui. Olha o que Jó falou lá no final. Eis que se ouviu, que te responderia eu? A minha mão põe a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Qual verso? Jó 44, 5. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não procederei. Jó realmente foi convertido, irmãos. Ele ficou quieto, ele não viu o Senhor. Depois ele disse assim: olha, quem sou eu, né? Eu falava porque eu não sabia. Me arrependo no Pai na cinza. O Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos próprios interesses.
daquilo que é ainda nosso, né? O Senhor te... Então, Jó teve libertação nessa parte. Graças a Deus. O Senhor dá-nos também essa libertação. E agora Isaías, né? Tem uma outra área que pode ser um escândalo na nossa vida, né? Pode ser uma coisa repreensível, que é a questão da dureza, né? Versículo 4 do capítulo 48 de Isaías. Aquele dia eu citei rapidamente ali, orando, né? Mas é uma coisa que nos pega, irmãos. Porque eu sabia que eras duro. Aqui é o Pai falando em relação a Israel, Deus falando em Israel, o povo, você é o povo, né? Mas cabe a nós também, irmãos. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz no nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Misericórdia, irmãos. Aqui a gente tem a coluna aqui, né? Imagina um nervo de ferro implantado aqui dentro. Você andaria assim, né? Às vezes nossa vida espiritual, ou mesmo na vida da nossa alma, pode estar assim. O ferro não deixa dobrar, né? Dizer, Senhor, eu estou nesta área da minha vida necessitando me curvar, mas não consegue, né? O que precisa o ferro, né? Para ele se curvar? Vocês lembram dos ferreiros antigamente? Eles faziam ferradura, ela era redonda assim, né? Eles pegavam uma chapa, cortavam, né? Uma chapa assim, ou eles botavam no fogo, aquilo ficava ardia e ficava vermelho, né? Quase ponto já de fundição do metal, né? Aí eles botavam provavelmente eles tinham um molde, né? Colocavam ali e martelavam, né? Aquilo lá ia dobrando. Até que ficava a ferradura certinho, o contorno para o casco do cavalo, né? Então, irmãos, às vezes Deus manda aflição para a nossa vida, ou mostra, né, as questões, é o fogo de Deus para a gente, para aquilo começar a dobrar, né? Senhor, agora eu estou vendo que nessa área da minha vida não está certo. Eu vou me dobrar, eu quero transformação, eu quero mudança. E aí o Senhor vai conseguir, né? Até que ele está todo dobrado, né? Ele nem é ferro, todo dobrado. Graças a Deus. Que bom que o Senhor faz, né? Mas às vezes o Senhor precisa mandar fogo mesmo para a gente. Aflições, né? Lutas, nada é em vão, sim, na nossa vida. Nada é em vão. Tudo faz parte para que a gente se renda, né? Para que a gente renda aquilo que a gente é duro de coração, né? A dureza é algo que ela atrapalha, irmãos, nossa vida. O que acontece é que ela acaba não gerando alegria e nem testemunho. A gente fica preso, né? Assim, não consegue. É estranho, né? Se você vê uma pessoa andando assim, não é estranho? Então, é visível, né? Que tem uma coisa ali que não está boa, né? E diz depois assim: tua testa de bronze. Imagina essa testa aqui, um bronze, né? Naquela época existiam dois metais muito conhecidos, o ferro e o bronze. Naquela época, né? Agora, por que eu perguntei ao Senhor, mas por que bronze aqui, ferro aqui e não ferro aqui? Por que aqui bronze? Porque o bronze, irmãos, era o metal mais mole. Mais mole. Assim, o que temos aqui? Mente e pensamentos. Mas por que menos duro do que aqui? Porque o pensamento, irmãos, às vezes você tem um pensamento, vem a palavra de Deus, você até recebe a palavra, quer dizer, imagina uma pancada, alguma coisa naqueles escudos de bronze, né? Você ficava mais marcas. Você até recebe aquela, né? Recebe aquele entendimento que está vindo, mas não deixa gerar vida. Não quebra. Até fica uma boladinha ali. Eu recebi aquilo, mas minha mente é mais forte. Meu pensamento é mais forte. O que eu penso é mais forte. Então eu vou resistir aquilo, não vou deixar quebrar.
É que nem aquela semente que caiu nos pedregais, né? Que o Senhor fala na parábola da semente do mundo. Caiu nos pedregais. Mas aí veio a palavra de Deus, até a semente tentou ali, cair ali, tentar gerar uma raizinha. Mas daí não dá, né? Diz lá em Mateus, né? Que a pessoa, é como se a pessoa recebe a palavra e se ofende, né? Quer dizer, vem contra o teu pensamento, até você recebeu, ela está ali no meio dos pedregais, mas não consegue gerar raiz, porque a gente não recebe verdadeiramente o ensino da vontade de Deus. Por isso que é bronze, né? Você tem que ter, fica uma boladinha ali. Olha, os ensinos do Senhor vieram, bateram ali, mas não quebrou, né? Não perfurou e não quebrou ali o metal. Então, por isso que eu entendi assim, o Senhor me mostrou, eu creio que é isso mesmo, porque é bem assim que a gente age, né? Às vezes a gente recebe, mas o nosso pensamento é muito forte. Aí a gente não aceita, não, eu penso assim. Que nem aquelas pessoas dizem, olha, eu penso assim, vou pensar assim, e até morrer eu vou pensar assim. Não, irmãos, eu penso assim e o Senhor mudou o meu pensamento. Uma mudança de mente, irmãos. Me arrependi, houve uma mudança na minha mente. Eu permiti que aquele ensinamento furasse aquele bronze, e entrasse e mudasse o meu pensamento. É isso que a gente precisa, irmãos, para a gente seguir livre do Senhor. Quantos ideais muitas vezes vêm, né? Eu vim com muitos ideais das meus familiares, né, das tradições. Aqueles ideais precisaram ser quebrados, tirados, rompidos. Então, isso é importante. A dureza precisa ser quebrada, né? Precisa ser destruída na nossa vida. Que o Senhor tire a nossa peça de bronze, bote fogo aqui para a gente se dobrar naquilo que Ele não consegue. É o Senhor que faz, irmãos, pelo seu Espírito. Não é por força, não é alguém que vai lá e começa a marretar na cabeça. Vai, desce. Não. É o Espírito Santo que precisa vir nos convencer daquilo que está errado, daquilo que está incerto, daquilo que precisa mudar. Né? Então, essas são as três áreas assim da questão de ser repreensível. E é necessário, irmãos, porque Filipenses, o Senhor mesmo falou lá que eu quero que vocês sejam astros como astros no mundo. Isto é, testemunhos deste mundo, testemunhos de realidade, uma vida transformada, né? E os filipenses, creio assim, que receberam isso e viveram, começaram a viver com mais intensidade isso. Para quê, irmãos? Voltando ali em Filipenses 1:11. Por fim, há algo que o Senhor quer gerar, né? Um testemunho de frutificação. Diz lá: sem escândalo algum até o dia de Cristo, depois de cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Por fim, irmãos, o Senhor quer frutificação, né? Ele quer ver fruto em cada um de nós, cada um frutificando 60, 30, 60 e 100 por um, como diz a palavra. O Senhor vai nos ajudando a frutificar mais e mais. Essa é a vontade de Deus, que o Senhor queria para os filipenses, uma maior frutificação ainda na vida deles. Assim o Senhor tem nos falado, né? No retiro assim ficou muito claro. O Senhor falou contundentemente essas palavras para que a gente frutifique mais, a igreja gere mais fruto para o Senhor nessa geração, que eu creio que seja a geração da vossa Senhor. O Senhor está muito próximo. Lá em Tessalonicenses ele diz: sejam repreensíveis do corpo, alma e espírito, porque o Senhor está vindo. Aqui em Filipenses ele também falou: o Senhor está vindo, diz aqui, versículo, capítulo 3:20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor. Aleluias! Que transformará nosso corpo batido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Os filipenses foi falado a mesma coisa. Diz lá: sem escândalos até o fim.
Até o dia de Cristo, até a vida do Senhor. Até o dia de Cristo diz. O Senhor voltará com poder e glória. Então, é algo que nos ajuda, irmãos, nessa terra. Para que possamos ser realmente exemplos, né, de vida para o mundo. Tem também algo importante aqui, irmãos. Eu não vou ler tudo aqui, mas tem um fator importante aqui que a gente precisa também considerar. Deixa eu achar aqui uma coisa importante que eu creio que é importante ainda falar. Aqui ainda fala da questão do fruto, né? Por que Paulo trouxe essa clareza para os filipenses? Está no capítulo 4 aqui, versículo 14 em diante. Algo que ele desejava para os irmãos e é aquilo que o Senhor deseja para nós hoje. Diz assim: todavia fizesse bem tomar parte na minha aflição. Isso aqui também é importante, irmãos. Ontem mesmo, numa sexta, estávamos aqui à noite na reunião de oração. Os irmãos estavam compartilhando, né, da pregação passada aqui. E em um determinado momento o Senhor falou assim: também é necessário, irmãos, na nossa vida hoje, padecer para o Senhor. Todas essas situações assim que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida, que o Senhor vai nos falando, há a questão de padecimento. Nem tudo sempre vai ser mar de rosas, né? Tem os espinhos, a roseira ela vem junto, tem os espinhos ali. E é importante que Paulo falou isso para os filipenses: olha, não, vocês têm que participar mesmo, e eu agradeço que vocês têm feito parte da minha aflição. Nós vamos ter aflições nesse mundo, irmãos, mas Jesus é guardador e nos ajudará em todas elas. E são para nosso crescimento. Às vezes aquele fogo que eu falei aqui são aflições, né, que a gente passa para a gente começar a ver que o Senhor tem um propósito, né? Então a gente, né, tem que participar mesmo das aflições de Cristo sem temer, sem ter medo, né? Aqui, ó, capítulo 1, 29 diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, irmãos, até falei aquele dia aqui que foi uma concessão. O que significa concessão? É quando algo vem junto. Por isso diz aqui: não só crer nele, como também padecer por ele. Nós cremos em Jesus, entregamos nossa vida a ele, agora cremos pela fé, somos filhos de Deus, mas junto com o pacote vem aflições, vem juntos. Os padecimentos vão vir juntos. Jesus, irmãos, padeceu todo o seu mover praticamente. Pense no padecimento que Jesus fez. E a concessão é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio, irmãos, de recebermos essa concessão. Isso junto. Padecer por Cristo é um privilégio. E nós padecemos, irmãos, por às vezes sermos julgados pelo mundo. O mundo não nos ama. Jesus falou: o mundo não vai amar vocês, porque não me ama também. Porque nós não somos deste mundo. Isso é um tipo de padecimento. Lá fora, quando estamos com as pessoas, nós padecemos por sermos cristãos. Muitas vezes. O padecimento, como uma situação que o Senhor coloca sobre a nossa vida para a gente se dobrar, é um tipo de padecimento. Graças a Deus por esse padecimento que nos leva a maior vida. O fim disso, irmãos, o fim do padecimento é maior vida. É vida eterna. Jesus padeceu na cruz terrivelmente para dar-nos vida eterna. Os irmãos falaram esses tempos lá, pregaram sobre isso. Olha, você está com alguma situação difícil? Leia Isaías 53. Misericórdia. A gente vê aquilo lá assim: meu Deus,
padecimento não é nada. Meu padecimento não é nada. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor padeceu por nós. O Senhor padeceu para nos ensinar essas coisas, para que hoje tenha vida, tenha discernimento do Espírito, tenha um Espírito habitando em nós, para compreender as tuas coisas, a tua vida, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas, irmãos, tudo vem por padecimento. Então diz aqui: todavia fizesses bem em tomar parte da minha aflição. Glória a Deus. No 16, porque também uma ou outra vez me mandastes o necessário à pessoa não. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos. Agora, olhando do ponto de vista financeiro dos macedônios, diz a palavra que eles eram extremamente pobres. Mas eles mandavam para Paulo ofertas. Aí você fica pensando, qual é o padecimento nisso? Irmãos, quando a gente não tem, aí você dá ainda, não é uma coisa fácil, na verdade. Vamos ser bem realistas. Você não tem para dar, mas gerou necessidade de oferta. Aí você dá, mas é um padecimento, porque talvez falte para você. Então, esses irmãos filipenses, eles tinham uma glória, um testemunho que falou alto nas igrejas daquela época, que eram pobres, mas deram financeiramente, mesmo com padecimento próprio. Com certeza eles tiveram padecimento. Então, irmãos, às vezes a gente tem e não dá. Misericórdia, irmãos. Mas eles fizeram parte das missões de Paulo. Paulo precisava de ajuda, eles o ajudaram durante um bom tempo. É um tipo de padecimento. Mas, aqui ó, agora para chegar no 17, Filipenses 4:17, para chegar nisso aqui. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para nós, para a vossa vida. Aleluia. Aqui Paulo deu testemunho que ele olhava o outro. Paulo olhava as igrejas. Ele olhava como estava a necessidade das igrejas. Ele queria crescimento na conta das igrejas, dos irmãos, em Corinto, em Filipenses, em Tessalonicenses, em Éfeso. Todas as cartas que ele escreveu foi com o intuito de que os irmãos crescessem, as igrejas crescessem em poder, em serviço, em vida. Era esse o coração dele quando ele escreveu para os Filipenses. 10 anos depois, irmãos, ele continuava tendo esse coração por eles. E eu creio que esse é o coração que o Senhor tem tido por nós ali no retiro, irmãos. Eu creio que cresceu o fruto na tua conta, irmão. Na minha cresceu. Não cresceu? Eu creio. Todos nós saímos dali com o maior fruto, mais fruto na nossa conta. Glória a Deus. É um aprendizado que o Senhor tem para nós, né? Porque o Senhor é bom mesmo. Glória a Deus. No capítulo 2, também tem algumas discussões importantes aqui para nos ajudar. Versículo 12, já vou terminando, irmãos. Mas diz aqui: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A gente tem obedecido ao Senhor, né? Estamos procurando andar obedecendo ao Senhor, mas fielmente, né? Ainda mais operar da nossa salvação interior, a salvação da nossa alma, que ela precisa ser salva todos os dias com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia, irmãos, eu creio que o Senhor está operando em nós, né? Aquilo que Ele quer,
naquilo que Ele vai efetuar, segundo a vontade dEle. Isso nós profetizamos em nome de Jesus. Senhor, opera em nós o teu querer, faz o teu efetuar-se, segundo a tua vontade. Tira a nossa vontade, coloca a tua vontade e efetua, Senhor. Efetua essas coisas em nós. Transforma-nos em homens irrepreensíveis, mulheres irrepreensíveis, famílias irrepreensíveis, para testemunho do Senhor. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que, irmãos, sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, aqui está que estamos, e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Em nome de Jesus, que cada irmão, cada um de nós, seja tão cheio do Senhor e do seu Espírito que resplandeça como astro no mundo. Que a igreja resplandeça como astro no mundo. Em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor, em irrepreensíveis, sinceros, reais nesse tempo, Senhor. Inculpáveis, Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda. E que sejamos realmente astros do Senhor. Testemunhos de luz. Como disse a irmã, que seja uma estrela que deixa sua luz. Glórias a Deus. Maravilhas. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha, irmãos, várias vezes ele fala aos esses filipenses, dia de Cristo, dia de Cristo, dia de Cristo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Eu agradeço, irmãos, por todos aqueles irmãos no retiro e muitas vezes em outros lugares, os irmãos estão pregando o Evangelho, trazendo a clareza com ousadia para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Porque eles não estão trabalhando em vão. Graças ao Senhor. Em nome de Deus, eles não estão trabalhando. A palavra tem enchido nosso coração. Temos que ser gratos por isso. Glória a Deus. Temos que ser gratos aqui para os irmãos que ministram aqui. Sempre os irmãos. Seja grato, irmão. Não é um trabalho em vão. Não deixe de fazer em vão aquilo que é falado. Ouça. Que assim seja em Curitiba, em todas as localidades, em todos os lugares que se ministra a palavra de Deus. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Aleluia. Por fim, irmãos, vem a alegria do regozijo. Naquilo que a gente é liberto, naquilo que a gente consegue dobrar esse serviço, naquilo que a gente deixa mudar nossa mente, nossos pensamentos. No final, irmãos, a regozijo, a alegria. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Ele quer para cada um de nós. É assim que Ele quer para a igreja como um todo. No final, que haja regozijo. Regozijai-vos sempre no Senhor. E vós também regozijai-vos. Eles se regozijaram. Ele queria que eles também. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Por tudo isso que o Senhor estava movendo neles e estava ensinando-os, mudando-os. No final, irmãos, Paulo chama para a alegria. Irmão, regozije-se. Aquilo que o Senhor já tem feito. Como a irmã falou, olha, presta atenção no que Deus já fez e que Deus faz está fazendo na tua vida. Amém, irmão? Se regozije naquilo que o Senhor já fez. E se regozije no que Ele está fazendo hoje e o que Ele vai fazer amanhã também. Se alegre no Senhor. Por fim, o Senhor quer ver o teu sorriso, a tua vida alegre na tua família, alegria na família, alegria com os irmãos. E mesmo alegria lá fora. Porque as pessoas perguntam, puxa, por que nessas tribulações todas você é alegre? Porque eu tenho Cristo que trabalha na minha vida, que é a minha vida, que é tudo para mim. E eu tenho a visitação do Espírito sobre a minha vida. Isso me alegra.
E vós, irmãos, aqui, todos regozijai-vos também, irmãos. Alegrai-vos. Que o Senhor está com vocês. O Senhor está fazendo esta obra maravilhosa, né? Nas nossas vidas. E para finalizar aqui, irmãos, deu tempo. Versículo 19 do capítulo 4. Terminando com esse versículo. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém. Eu recebo essa palavra, nós recebemos. O Deus poderoso, irmãos, vai suprir tudo na vida de vocês, na minha vida, na vida das igrejas, na vida dos irmãos, na vida da família de Deus. Temos esta profecia aqui, né, sobre a nossa vida. Amém? Que o Senhor vai nos suprir, vai nos ajudar, vai nos fortalecer em tudo, vai nos dar a sua graça cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quero dar graças, Senhor, pela palavra da vida, Senhor. Ó Senhor, realmente trabalha em nós nesse tempo do fim, Senhor. Move mesmo nosso coração, Senhor. Não permita, Senhor, que permaneçamos iguais. Hoje e amanhã sejamos novos, mais fortalecidos, mais trabalhados, Senhor. Se esses irmãos, 10 anos depois, receberam essas palavras de incentivo, de vida, Senhor, graças a Deus, nós temos recebido todas as semanas, todo momento o Senhor tem nos falado. O Senhor não esquece de nós, o Senhor quer alegria nas nossas vidas, o Senhor quer nossa vida irrepreensível mesmo, Senhor. Por isso nós nos alegramos, Senhor, e recebemos, Senhor, a Tua palavra. Transforma-nos, Senhor. Queremos ser atentos, Senhor, à Tua voz, ao Teu falar. Dá-nos graça sobre graça nas nossas famílias, Senhor. Aqui entre os irmãos, nas igrejas. Senhor, nos ajude, Senhor, até o dia de Cristo, até a volta do Senhor. Nossa cidade está nos céus, e onde também aguardamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, este corpo abatido nós vamos perder, vamos ganhar um corpo glorioso, e queremos subir junto contigo, Senhor, estar junto a Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor será glorificado nas bendições, irmãos, em nome de Jesus. Amém. São todos preciosos, irmãos. Todos. Amém.